Aprendi uma hoje. Que legal. Ô, meu irmão, assim, você falando essas coisas, você acaba com o pregador, né? Fiquei assim... Você falou de quem não era digno de calçar as sandálias, convém que ele cresça e que eu diminua, né? Mas obrigado pelo carinho, eu não recebo como vaidade para o meu coração, porque já passei dessa fase. Na verdade, essas coisas geram temor, né? Gera responsabilidade. E eu fico muito feliz ao ouvir isso, não porque me envaidece, mas fico feliz por saber que Jesus pegou um cara como eu, né, e tirou proveito, né? Usa. Se Deus me usa, eu fico imaginando o que Ele vai fazer com você, né? Se Ele conseguiu tirar coisa boa em mim, eu fico imaginando o que Ele vai fazer em você, porque existem pessoas aqui dentro hoje que são extraordinárias e não sabem disso ainda. Existem pessoas aqui nessa noite que têm ministérios lindos. Alguns sabem e esqueceram disso. Alguns sabem e se decepcionaram com isso. Alguns sabem e permitiram que essa chama apagasse. E alguns não sabem, mas você vai descobrir. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma frase de um professor meu, que ele via em mim muita insegurança, muito medo. Ele via em mim muito complexo de inferioridade. E tudo eu dizia que eu não tinha capacidade de fazer. Ele falou, isso vai ser assim só até o dia de você encontrar o seu destino. Para que você nasceu? E aí ele falou uma frase que não é dele, é de um filósofo, que diz o seguinte, que na nossa vida nós temos duas datas muito importantes. O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por que nós nascemos. Que é o dia que nós encontramos o nosso propósito de vida. E eu quero compartilhar com você nessa noite minha missão de vida. Convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 29. João 3, 29. Eu descobri qual é a minha missão de vida. Por que eu nasci? É isso que eu quero compartilhar com você hoje. Para os que não me conhecem, me chamo Nelson, sou um carioca, mas nem pareço mais carioca. Carioca não sabe que eu sou carioca, porque eu perdi o sotaque do carioca. Mas qualquer outro lugar do Brasil que eu vou, as pessoas perguntam, de onde que você é? Você parece carioca. Porque o meu sotaque é de carioxaba. Mistura de carioca com capixaba. Eu moro agora em Vitória. Sou um homem vitorioso. Eu acordo em Vitória. Eu trabalho, gente, em Vitória. Eu casei em Vitória. Minha igreja é em Vitória. E não é qualquer Vitória. É a Vitória do... Esse é crente, hein? É pentecostal, hein? Senti até um anjo aqui perto de mim agora. Bem, queridos, eu sou pastor. É bom falar isso, porque às vezes é engraçado, não sei se tem pastores aqui, mas quando eu me apresento nos lugares que eu vou, porque às vezes eu dou palestras em faculdades, em escolas, em repartições públicas, em empresas, e eu falo que eu sou pastor, algumas pessoas vêm perto de mim e falam assim, ah, legal, mas você trabalha? Então as pessoas acham que pastor não trabalha, né? Você faz alguma coisa da vida? Eu falo, não, eu sou pastor em tempo integral. Ah, legal, mas você já trabalhou? É porque, né, pastor não é profissão, né? Não existe sindicato dos pastores. Você nunca viu pastores em greve, por exemplo. Greve de pastores, né? Então essa dá a sensação de que pastores não trabalham. Mas, bem, eu sou pastor desde 1998. Ano que vem eu faço 20 anos de ordenação ao ministério pastoral. E trabalho com jovens e adolescentes, como o pastor Rafael falou aqui. Trabalho tem pouco tempo, comecei em 1991. Alguém aqui não era nem nascido em 91? Levante a mão. Não, é mentira, não é possível. Eu me senti agora o tio Nelson, Maurício. Tem gente aqui com barba que não era nascido em 91. Né? Então, em 91, comecei a trabalhar com adolescentes. Assumi 50 adolescentes. Fui eleito presidente dos adolescentes da igreja, na época que eu frequentava, Igreja do Nazareno, em Vila Velha, Espírito Santo. Na época era o pastor reverendo Ivonildo Teixeira.
E lá na Nazareno fiquei 10 anos, onde fui ordenado ao ministério pastoral e tudo mais. Eu só estou aqui apresentando minhas credenciais, né, rapidinho, mas não é sobre isso que eu queria falar, só para você me conhecer melhor. E tem uma campanha chamada Eu Escolhi Esperar, quem quiser conhecer, né? Às vezes as pessoas acham que conhecem, é igual Jesus, né? O pessoal acha que conhece, mas não tem experiência com ele, né? Às vezes a pessoa, né, você vê um jogador de futebol, todo mundo quando ganha título, faz gol, é para Jesus, né? Mas o cara nunca vai na igreja. Né? Então a pessoa coloca uma faixa na cabeça que é de Jesus, mas ele mesmo, né, nunca viu, nunca teve uma experiência com Jesus, igual o pastor. A gente estava conversando com isso no carro hoje, né, pastor? Né, pastor Rafael? Tem gente que está há 40 anos no Evangelho, nunca viu Jesus, né? E a filha já viu, de 3 anos, já viu Jesus, né, pastor? Mas eu tenho esse trabalho, às vezes as pessoas escolhem esperar um nome, é uma expressão que por si só já comunica muita coisa. Por si só. Né? Eu escolhi esperar é um termo muito sugestivo. E por ser um termo sugestivo, as pessoas já criam um conceito só pelo nome. Né? Então as pessoas acham que eu escolhi esperar uma coisa. Eu já fui em igrejas pregar que no final o pastor pediu perdão de púlpito. Ô irmão, me perdoa, porque eu não divulguei o escolhi esperar aqui, porque eu achei que isso era um negócio nada a ver, e você me perdoa, irmão, te desmereci, porque as pessoas criam um preconceito sobre algo. E o Eu Escolhi Esperar passa muito por isso. As pessoas não vão nos seminários do Escolhi Esperar porque acham que aquilo é uma bobagem, ou é uma modinha, ou é uma ideia legal que alguém teve, ou é uma coisa só para adolescente. Né? E você pode conhecer melhor depois na internet. Já estive em vários programas de televisão. Né? Deus leva a gente em lugares que a gente nunca imagina, quando a gente vive o nosso propósito, o nosso destino para o qual nós fomos designados. O meu destino não foi ministrar o Escolhi Esperar, é o que eu vou falar com você nessa noite. Mas o Eu Escolhi Esperar faz parte da história do destino que Deus escreveu para mim, para o qual eu nasci. Eu tive vários programas nacionais, eu já estive... eu acho que eu fui um dos pastores evangélicos que já estive em mais programas de televisão no Brasil, e as pessoas não sabem disso. Eu tive programas globais, já tive programas pequenos, já estive, por exemplo, no Super Pop, na Luciana Gimenez. Já ouviram falar naquela menina? Então, não sei se é bom ou se é ruim eu falar isso, mas eu já estive lá. Né? Porque a gente não pode só contar a vitória, não, irmão. Então, tem que contar a luta também. Né? E olha, irmão, aquela irmã lá não está sozinha, não, irmãos. Foi prova, tá? Foi prova. Tá lá, não foi fácil, mas não. Já estive na Ana Maria Braga, no Mais Você. Já estive no Profissão Repórter. O Caco Barcelos tem um programa Profissão Repórter. Ele fez um Profissão Repórter só sobre o Eu Escolhi Esperar. Né? Foi muito legal. E eles contaram a história dos jovens que escolheram esperar e fizeram uma comparação com os jovens que não escolheram esperar. E só tiveram histórias tristes. E foi algo muito legal, né? Como Deus usou o Caco Barcelos naquela matéria. Já estive na Ana Maria Braga, no Mais Você. Ana Maria Braga, já falei. Já estive no Encontro com a Fátima Bernardes, no Encontro, né? Já estive no Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro ficou tão impactado com o testemunho, né? E com o Eu Escolhi Esperar, quando ele ouviu a proposta, que ele me convidou lá, né? E eu, então, fiz uma homenagem para minha esposa, porque ele acredita muito na família, no casamento. Ele falou, cara, a sua história tem tudo a ver com um quadro que eu criei para o meu programa. Eu fiquei quase 1 hora com o Rodrigo Faro no ar, né, num domingo, imagina, e pude testemunhar do valor da família, do casamento. E depois você pode acessar tudo lá. Já saí em vários jornais, no Globo. O Globo sempre faz matéria com a gente. Já estive na revista Veja, uma página com a revista Veja. Até na revista Playboy eu já saí, irmãos. Verdade. De roupa, tá? Para os religiosos não ficarem assim, meu Deus, que... Mas brilhar na luz é fácil, gente. Sair na revista evangélica é fácil. Agora, né, imagina você sair na revista Playboy. Aí Playboy foi num seminário nosso, eles iam fazer uma nota, meia página, coisa discreta, sobre o movimento do negócio de escolher esperar, essa bobeira aí que inventaram. E aí a mulher ficou, a jornalista que não é evangélica, ficou tão impactada no seminário e com o que ela viu na vinda dos jovens, que quando ela voltou para a edição da revista, a revista fez 5 páginas sobre santidade. Imagina uma revista de mulher, né? Na unção de Eva lá no jardim. A pessoa folheando aquelas páginas, aparece um homem.
Porque a foto que eu tirei para Playboy foi assim, ó. Imagina a situação. E eu me recordo que uma vez eu cheguei... fui na academia, meu personal, né, não é crente. Falou, rapaz, você é famoso mesmo. Dia desse eu vi você numa revista. Aí ele parou. Não lembro qual, rapaz, mas já te vi na televisão também. Falei, não, é verdade, deve ter sido da revista Veja, na Caras, né? Então, e começou a brincar com os jovens. Sai na Playboy, mas eu não vou dizer em qual mês, qual ano, não quero ninguém comprando Playboy. Eu quero ver o Pastor Nelson. Não. Você pode ver o Pastor Nelson no YouTube, não precisa ver na Playboy, né? Mas vamos para a palavra, João 3:29. João 3:29. João 3:29. Eu vou falar de casamento, não tem jeito, tem que falar de noivado. Mas hoje eu vou falar de um outro mistério. João 3:29. A noiva pertence ao... E o amigo do noivo. Guarde isso no seu coração hoje. O amigo do noivo. Que lhe presta serviço. E o ouve. Muito se alegra com a voz do noivo. E aí João Batista diz, essa alegria já se cumpriu em mim. Essa alegria é minha. Essa é a única vez na Bíblia que aparece essa expressão. O amigo do noivo. Essa é a minha missão de vida. Eu tenho como um chamado de vida para cumprir o propósito do qual Deus designou para a minha vida. A missão do amigo do noivo. Mas, Nelson, o que é isso? Bom, antes de eu falar sobre o propósito do amigo do noivo, eu gosto muito dessa primeira afirmação de João aqui. A noiva pertence ao... Nós estamos precisando viver esse avivamento aqui, ó. Devolver a noiva a quem pertence. Eu lembro de um pastor que falou assim, aqui na igreja, Nelson, o governo aqui é teocrático. Eu falei, que bênção, assim que tem que ser, né? Ele falou, eu sou o Theo, muito prazer. Falei, eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai devolver a noiva ao noivo. Irmãos, a igreja não é do homem. A igreja já tem dono. Mas muitos se esqueceram disso. Muitos amigos do noivo usurparam a noiva para si. Mas Deus vai restaurar isso. Eu estava ouvindo um ateu falando que o maior desafio para os evangélicos hoje é evangelizar os evangélicos. O maior desafio da igreja evangélica já foi ganhar as pessoas para Jesus. Agora é evangelizar os evangélicos. Por quê? Porque ele, como ateu, falou, sabe o que eu tenho observado com os evangélicos? Os evangélicos customizaram a fé. Ou seja, aquilo que só pegam o que eles querem de bom para eles. Então eu pego o que é interessante, né, vai customizando a fé. Então hoje a igreja está assim, como dizia meu pai, samba do crioulo doido, uma expressão antiga. Tipo, está uma doideira. Né? Geração mimimi, Hoje as pessoas... Antigamente, você estudava para um dia saber se você sabia alguma coisa. Hoje, um jovem de 18 anos já quer bater boca com você. Aí você dá uma frase de um teólogo, sei lá, você dá um livro de John Wesley para ele lê 3 linhas e fala assim, não concordo. Né? Tem 3 linhas, lê, segue 5 páginas no Facebook, ele já acha que ele é um intelectual. Ele leu 5 livros na vida, acha que pode debater. E aí nós estamos vendo um evangelho customizado. Mas eu creio que, por exemplo, reuniões como essa aqui, que são completamente assim, informais, revela que há uma geração que anseia algo mais.
Há uma geração que quer ver a noiva nas mãos do noivo. Abra sua Bíblia comigo em... Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Talvez o pastor nunca mais me chame, pastor Rafael. Então eu vou falar tudo que eu tenho para falar só hoje. Abra em 2 Pedro, capítulo 3. Oi. Quer ver uma coisa que caiu de moda? A volta de Jesus. Não se fala nisso. Quando eu era criança, meu avô era pastor da Assembleia de Deus. Rapaz, parecia que só tinha um tema naquela igreja. Todo domingo eles falavam a mesma coisa, que Jesus estava voltando. Aquilo me dava um medo. Porque as músicas antigamente eram todas assim, o rei está voltando, né? Um dia lindo almejo eu encontrar, né? Falando da vida, né? E parece que esse assunto... Hoje tem evangélico que não sabe que Jesus vai voltar. E alguns sabem, mas não faz ideia o que seja isso. Você pergunta assim, arrebatamento, ou milênio. É de comer isso? As pessoas não sabem. E eu quero compartilhar rapidinho com você, porque isso vai ter um desfecho lá em João 3:29, e principalmente com a nossa vida. Quanto tempo eu tenho, pastor? Já são 11 horas da noite, já está na hora de acabar, né? João, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Não, versículo 11. 10, perdão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Diz assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no quais os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Aqui é que é o mistério. Esperando e... Como está escrito aí na sua Bíblia? Esperando e... apressando. Apressando o quê? Falei, opa! Como é que é? Vou fazer uma afirmação que eu espero que você não tome como uma heresia. Mas vou te mostrar um outro versículo que vai basear a minha informação além desse. O que nós estamos fazendo hoje na Terra está apressando ou está atrasando a vinda de Jesus. Você sabia disso? A maneira como o que nós estamos fazendo, individualmente ou como igreja, porque Pedro revela um mistério, que nós devemos viver a nossa vida não é só esperando, mas que nós precisamos desejar ardentemente, apressando a vida do Senhor. Mas eu, quando li essa primeira vez, eu falei assim, pera lá, como é que é? E na época eu pensei, se eu fizer uma afirmação dessa, as pessoas vão falar que é heresia. Então vamos para Apocalipse, capítulo 19. Versículo 7. Apocalipse 19. Versículo 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do qual a sua noiva a si mesmo já se ataviou, já se preparou. Nós estamos falando do que aqui nesse texto? As bodas de quem? Quem é o cordeiro? Ok. Quem é a noiva?
estamos falando a mesma língua. Só que aí vem o mistério. Versículo 8. Foi-lhe dado de vestir-se. Agora está falando do que é que prepara a noiva para as bodas do Cordeiro. É quando a noiva estiver vestida de um linho finíssimo, resplandecente e puro. Ponto. E eu pensei, tá, e o que é que veste a noiva então? Aí o próprio texto responde, o que é esse linho fino que prepara a noiva para as bodas? O linho finíssimo são os atos de justiça dos anjos. Hã? Ah, desculpa, gente, são os atos de justiça dos santos. Aqui é um quebra-cabeça. As bodas do Cordeiro só vai acontecer quando a noiva estiver pronta, vestida, ataviada. Enquanto a noiva não estiver ataviada, as bodas não chegam. Por isso que Jesus subiu, prometendo que ele já ia voltar. Ele falou para o pessoal, gente, os anjos, vocês estão chorando por quê? Vocês estão aí com essa cara por quê? Gente, esse que vocês estão vindo subir já vai descer. E Jesus também, gente, esse que vem sem demora. Espera aí que eu já estou voltando, irmão, já passou 2000 anos. Esse escolheu esperar de verdade. 2000 anos. Não, pastor, porque um dia como 1000 anos. Uhum. Ele gerou no coração daqueles homens a expectativa de que eles ainda iam vê-lo descer. Mas para que aconteçam as bodas, a noiva precisa estar. Só que a noiva precisa estar pronta de linho fino. Isso não é o que eu acho, é o que está escrito. E a própria palavra de revelação traz o que é. Eu não preciso interpretar o texto. Que o que prepara a noiva, primeiro, quem prepara a noiva é ela mesma. Está ali escrito. Então deixa eu te dizer, se você acha que Jesus vai voltar no dia que ele quer, na hora que o pai está com vontade, bem-humorado, e falar, Jesus, hoje é o dia que você voltar, não. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que a sua vida tem tudo a ver com a volta de Jesus. O que nós fazemos individualmente ou coletivamente pode estar apressando ou pode estar atrasando. Por quê? Porque o que prepara a noiva são os atos de justiça de quem? Tem santos aqui nessa noite? Levante a mão. Quem é santo? Quem? Então está falando de quem? Dos anjos? Não, pastor, o que prepara a noiva... Tem teólogo que debateu isso. Quem prepara a noiva é o Espírito Santo. Eu falei, me mostra um versículo. Porque eu já te mostrei o meu, não vou ficar aqui resenhando. Ah, não, são os anjos, o homem não tem essa capacidade, mas a palavra é clara. Está escrito, eu não estou interpretando. Está escrito, gente. O que nós fazemos ou está preparando a noiva ou está desarrumando ela. A maneira como nós estamos vivendo, as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Porque eu não estou aqui para apontar o dedo para a noiva. Porque eu sou noiva. Quando eu falo dela, eu falo de mim. Então, quando você expõe a igreja na internet, você está expondo a si mesmo. O problema é que a noiva não é sua. Quando você expõe a noiva, você está expondo a mulher dos outros. Os maridos que estão aqui, se um homem falasse mal da sua noiva, da sua esposa na rede social, o que você sentiria? Tem gente comprando briga com Jesus e nem sabe, quando toca na amada dele. Quando expõe a noiva dele. Então hoje, eu não estou apontando contra a igreja. Porque eu sou a igreja. E toda vez quando eu me dirijo à igreja, ainda que eu tenha uma mensagem profética para a igreja, eu nunca bato nela. Porque também se eu tocar nela, eu estou tocando na mulher. Ih, meu Deus. Na mulher do homem. Na mulher do chefe.
Mas isso é assunto para outra vez que o pastor Rafael Belo me chamar aqui. Apocalipse Mateus 25. A parábola das 10 virgens. Mateus 25. Então o reino de Deus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aí nós já sabemos. 5 dentre elas eram nécias, 5 eram prudentes. Nós também já sabemos que as nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aí aconteceu um negócio. Tardando o noivo, aconteceu uma coisa. Todas dormiram. Pegaram no sono e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. E sai ao encontro deles. Importante, essa parábola aqui, já ouvi tanta mensagem você também sobre isso. Eu só queria pontuar algumas coisas aqui para esclarecer o contexto dessa parábola. O contexto cultural. Primeiro, irmãos, é a parábola das 10 virgens. Por favor, não é a parábola das 10 noivas. A noiva era uma só. Tem muito pregador pregando que era a parábola aí 10 noivas, das 10, 5 entraram, 5 ficaram de fora, 5 casaram. Não. Aqui casou, já estava dentro da casa. Aqui não está falando, as 10 virgens não eram. Aqui não é a noiva. Nos tempos de Jesus, nos dias dos hebreus, os costumes para o casamento é bem diferente dos nossos hoje. Antigamente o noivo, ele não tinha o privilégio de namorar a noiva. Ele não tinha aquele negócio de namorar, sair junto para o cinema, ter tempo junto, ficar sozinho, namorar no carro, namorar no WhatsApp. Eles não tinham. O noivo falava diretamente com o pai da noiva: eu quero sua filha. E ele tinha que dizer quanto que ele faria de investimento para comprar aquele problema. Brincadeira. Mas ele tinha que, às vezes, dar dote, né, o valor do casamento. Às vezes as famílias diziam quanto era o valor, não porque ela era comprada, mas porque o pai queria mostrar ao noivo que, para ele, ela, sua filha, tinha valor. É diferente. Não está colocando um preço, está dando valor, para que o noivo soubesse que aquela ali não era qualquer uma. Então tinha esse, e ele tinha que dizer para o pai quanto tempo ele ia levar para organizar tudo para casar. Esse era o acordo entre cavaleiros. Pois bem, como o noivo ele não tinha contato com a noiva, então o noivo surgiu um costume em Israel que, por causa dessa falta de contato do noivo com a noiva, o noivo levantava algumas pessoas para preparar o casamento. É isso que nós estamos vendo aqui. Aqui nós já estamos falando do último dia dos festejos do casamento. Porque aqui, casar no Brasil fica barato se você comparar com os casamentos do tempo de lá. Porque aqui você casa numa noite. Já dá um trabalhão para você fazer um casamento em um dia. Imagina eles que faziam em até 7 dias o casamento. Misericórdia. Lá no dia de Jesus levava até 7 dias. Aqui já era o último dia. E aqui, no último dia, era costume em Israel, entre os hebreus, acontecer algo que eles chamavam de cortejo nupcial. O que está acontecendo aqui é um cortejo nupcial. Como é que era o cortejo nupcial? O noivo ficava em casa e a noiva na casa dela. Os convidados do noivo e da noiva já estavam lá com a noiva. Então,
quando anoitecia, porque não tinha relógio, quando anoitecia, e como eles marcavam? Quando anoitecia, era a hora que o noivo estava saindo de casa. Então, sabia, anoiteceu, o noivo está saindo de casa. E aí, elas já sabiam que começava o cortejo nupcial. É isso que você está vendo aqui. É claro que quem cuidava da noiva eram 10 virgens, porque virgindade, você sabe, na Bíblia também é sinônimo de pureza. E as mulheres que cuidavam da noiva precisavam ser puras. Então, o que acontecia? Durante todo o dia, as virgens preparavam a noiva para se encontrar com o noivo que vinha ao encontro dela. Mas quando anoitecia, os convidados, a noiva e as amigas da noiva sabiam que era a hora que o noivo estava saindo da sua casa para vir ao encontro dela. E aí, como estava anoitecendo, por isso das lamparinas, porque acontecia um cortejo nupcial. Então aqui, olha, primeira coisa que Jesus está falando, o reino dos céus será semelhante a isso aqui que eu estou contando para vocês. E aí ele fala, as 10 virgens, tomando suas lâmpadas. Então, já ficou claro, 10 virgens, não 10 noivas. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo, para fazer o quê? O cortejo nupcial. Então elas saíam pela rua, porque já sabiam onde o noivo morava, e iam caminhando. Por quê? Porque essas pessoas acenderiam as suas lamparinas para iluminar o caminho do noivo até a noiva. Essas pessoas, essas virgens, preparavam o caminho do noivo para estar com a sua noiva. Mas aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho, alguma coisa que Jesus falou aqui saiu fora do script, porque eles fizeram tudo combinado, saíram de casa, escureceu, prepararam a noiva, foram para a rua. Eu acho que aqui provavelmente deve ter marcado algum lugar de encontro. Elas chegaram no lugar, mas a Bíblia diz, e é clara, versículo 5, aconteceu um negócio aí. Como é que começa esse versículo? Lê para mim, para não dizer que eu estou inventando. Tardando o noivo. O noivo demorou a chegar. Como eu falei para vocês, gente, muito semelhante ao que Jesus falou. Ele subiu prometendo que ele já voltaria. Mas alguma coisa aí que eu não sei no script, tardando o noivo. Aí vem um mistério. Tá. O problema não é que o noivo atrasou. O problema é que quando o noivo atrasou, foram todas tomadas de e adormeceram. Parece que a noiva nos nossos dias está... A noiva não, as virgens do nosso dia, aqueles que cuidam da noiva, parece que deram uma cochilada, né? Como falei, é um tema fora de moda. Falar de Jesus hoje, eu não sei se você marcar uma conferência sobre a volta de Jesus na sua igreja, vai dar gente. Talvez dê mais gente no escolher esperar do que na volta de Jesus. No seminário Loucos por Jesus do que na volta de Jesus. Porque é um assunto que você vai concordar comigo. Quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre a volta de Jesus? Ontem? Feliz, bem-aventurados sois. Quando que você viu os programas de televisão que estão disponíveis quase que 24 horas por dia falarem sequer? Alguma vez você tem ouvido falar sobre a volta de Jesus? Tardando o noivo, adormeceram. Mas beleza. Mas aí no versículo 6 está escrito assim, ó. Mas à meia-noite, você tem que entender que esse meia-noite aqui é contextualizado, tá, gente? Meia-noite para nós ocidentais é uma coisa, para eles não existia meia-noite. Lá era vigílias, né? A noite era dividida em vigílias.
Aí quando eu fui estudar no grego essa meia-noite, para entender o que significava meia-noite para eles e não para mim, porque meia-noite para mim é... Aí eu descobri que no grego, na verdade, o termo que foi traduzido para meia-noite é porque é um termo que não existe em português. Porque para nós a meia-noite é quando o dia vira. É a virada de algo. Meia-noite no grego, aqui nesse texto, é uma expressão que não tem em português, mas é quando são minutos antes de um grande evento. Por exemplo, sabe aquele gol que sai aos 49 minutos do segundo tempo? Então, que é aquele assim, quando é salvo pelo gongo, que é uma expressão também que se usa, que acontece algo antes de um grande evento, é mais ou menos esse termo em grego, não tem em português essa expressão. É uma expressão para dizer que antes de acontecer algo, um grande evento, minutos antes acontece um evento. Antes de acontecer um grande evento, acontece minutos antes algo. Por exemplo, o que ia acontecer ali? O noivo ia chegar. Mas antes do noivo chegar, ouviu-se um grito. E aí é a pergunta dessa noite. À meia-noite, o noivo não chegou à meia-noite. Alguém se antecipou e gritou. Não foi o noivo que acordou elas. Alguém gritou: ei! Gente, acorda, pelo amor de Deus, vocês estão dormindo. O noivo está chegando, gente. Eis o noivo. E aí a minha pergunta para você nessa noite. Quem gritou? A noiva? Não, porque a noiva estava em casa. Só tinha 10 virgens na história de Jesus. Então não foi nenhuma delas, porque a Bíblia é clara. Todas, até as prudentes. Então não era tão prudente assim. Era, só não é de ferro, né? Até as prudentes, todas dormiram. E a minha pergunta para você é a mesma que eu fiz para mim quando eu estava estudando sobre isso. Cara, quem gritou? O noivo não ia falar assim: eis o noivo, que sou eu mesmo, peguei vocês. Não, não faz sentido. Ouviu-se um grito. O noivo vem. Aí, estudando, foi que eu descobri quem gritou. Sabe quem gritou? Os amigos do noivo. Porque quando o noivo vinha, ele também não vinha sozinho. Ele vinha com uma comitiva das pessoas mais íntimas do seu círculo. Porque os convidados, tios, parentes, os colegas, estavam tudo lá com a noiva. Mas o noivo montava também uma comitivazinha dele, que era feito daqueles que ele chamava de amigos. Aqueles que eram mais chegados que irmãos. Aqueles que andavam na agenda do noivo. Naqueles que tinham intimidade com ele. E aí, eu fecho com João 3,29. Os amigos do noivo. O amigo do noivo, ele não participava só desse momento que eu estou contando para vocês. Como o noivo não podia estar com a noiva, ele queria preparar a noiva, ele não podia estar com ela. Mas para ele não entrar numa furada, era costume em Israel, os noivos separarem seus melhores amigos ou o melhor amigo, e o noivo dava a missão para ele, sabe do quê? De preparar a sua noiva até o dia do casamento. Então era a função do amigo do noivo
revelar para a noiva os segredos, não dele, do noivo. Então, por exemplo, era o amigo do noivo que explicava para a noiva como que ele gostava da comida, que ele odiava que deixasse a toalha molhada, encharcada em cima da cama, que ele gostava de comer um feijão, um chuá plim plim. Vocês conhecem feijão chuá plim plim? É aquele que você pega com a gente, chuá plim plim, né? O amigo do noivo tinha essa missão. Era um costume. Era um costume naquela época. Era a função do amigo do noivo revelar para a noiva. Ele tinha que preparar a noiva para o casamento. Porque o noivo não tinha essa oportunidade de mostrar o que ele gostava, o que ele não gostava. Eles não se conheciam, mas para não entrar numa furada, surgiu essa missão que João Batista tinha claro. Que era a missão do amigo do noivo. Os hebreus sabiam muito bem sobre isso. E aí, era um amigo do noivo que contava também como é que ele gostava do arroz, né? O feijão chuá plim plim, um arroz vaticano, né? Só papa, né? Que era coisa que ele não gostava. Era a missão de quem? Do amigo do noivo. Então ele tinha essa missão. Você quer ver outra coisa? Então o amigo do noivo ele tinha algumas características que quando ele era escolhido pelo noivo, ele era escolhido primeiro porque o noivo confiava nele. Você imagina você ter que despertar no coração de uma pessoa amor por alguém que ela nunca viu. Olha a responsa. Era a função do amigo do noivo. Ele tinha que gerar na noiva um coração de noiva. Porque ela não tinha, ela viveu sozinha a vida inteira, mas era o papel do amigo do noivo gerar na noiva o coração da noiva. Fazer ela se interessar por um homem que ela não tem contato. Tinha que gerar no coraçãozinho dela paixão por alguém do qual ela nunca viu. E ele precisava não só ter intimidade com o noivo, para conhecer os segredos do noivo, mas ele também era de confiança porque ele tinha que revelar para a noiva segredos do noivo. E mais, não só intimidade e confiança. Era o amigo do noivo que levava as mensagens do coração do noivo para a noiva. Porque ele não podia mandar a carta. Ele não tinha o WhatsApp. Ele não cutucava ela no Facebook. Agora imagina quando o noivo levava a mensagem. Mandava a mensagem, cara, fala para ela que eu estou contando os dias de estarmos juntos outra vez. Agora você imagina que se o amigo do noivo tivesse a melhor intenção do mundo. Falou assim, rapaz, eu vou dar uma de chavada. Vou melhorar aí. Vou ajudar meu amigo. Tá feio isso que ele falou. Mas o que ele falou é do coração dele. Olha só. E ela ficava ansiosa. O que ele disse? A noiva ficava sedenta. É isso que você via claramente em Cantares. Você vê essas mensagens. Ó filhas de Israel, quando encontrares o meu amado, diga a ele, porque esse papel do amigo noivo é claro entre os hebreus. Diga a ele que o meu coração está se derretendo por ele. Olha a responsa. O problema é que os amigos do noivo de hoje, ao invés de gerar uma paixão pelo que o noivo é, gera uma paixão com uma motivação errada. Faz a noiva se interessar por aquilo que ele tem. Aí a noiva se apaixona pelos bens do noivo e não por aquilo que ele é. Olha a responsabilidade do amigo do noivo. Além de tudo, o amigo do noivo, além de levar as mensagens, além de ter que ter intimidade, além de ter que revelar os segredos, ele tinha que ser fiel porque também era ele que preparava as festas do casamento. Agora você imagina se você pede o seu melhor amigo, o sonho da noiva e do noivo é que na igreja lá seja tudo de rosas vermelhas. Aí, dá a missão para o amigo do noivo, irmão,
preciso que você vá comprar, eu quero a igreja lotada de flores. Mas o nosso sonho, meu sonho, e a noiva já expressou para o amigo do noivo, é o meu sonho, fala para ele, para o meu amado, que é entrar na igreja com rosas vermelhas. Beleza, aí você dá a missão para o amigo do noivo. Aí o amigo do noivo vai comprar os negócios lá, rosa, chega. Aí vê que rosa vermelha estava muito cara. Mas o cara falou assim, ele chora que ele desconta, falou, mas não tem rosa vermelha, não tem girassol. Cara, girassol, por exemplo, que ele está reclamando do preço. Não, girassol você vai fazer uma economia de 60%. Aí o cara, amigo do noivo, quer ajudar. Aí ele já fez, rapaz, com o dinheiro que economiza 60%, já ajuda a pagar metade da filmagem. E aí ele vai lá e encomenda girassol para o desejo dele, a intenção dele é amar. Queridos, no reino de Deus, não é feito de boas intenções. Às vezes a gente quer ajudar Jesus. Sabe por que tem ministros cansados na igreja, esgotados? Porque tem muita gente fazendo coisas que o noivo não pediu para ele. Eu, como pastor, muitas vezes, disse, Deus, estou aqui fazendo tua obra. Aí um dia ele falou, eu não lembro de ter te pedido para você fazer isso para mim. Às vezes nós temos excesso de boa intenção. Mas há momentos no reino de Deus que Deus não está esperando de você como amigo de um noivo, do noivo. Ele não está esperando boa intenção, ele está esperando obediência. Por quê? Porque ele teve a boa intenção. Aí o noivo chega lá, não foi avisado, ele crente que está arrasando. Porque ele falou, cara, quando eu falar para o fulano que eu economizei R$2.000 só de flor, para que flor, gente? Gastar tanto dinheiro com flor? E aí acha que está bem abafando. Aí o que acontece? Quando ele chega lá, abre a porta da igreja, ele vê um monte de girassol. Para ver a noiva tem que tirar um girassol da frente. A intenção era boa, sim ou não? Mas alegrou o coração do noivo, sim ou não? Muitas vezes nós, como amigos do noivo, a gente às vezes acha que está até abafando, está até agradando a Deus. Mas às vezes nós estamos fazendo coisas que o noivo não pediu para fazer. E para fechar, porque eu estou vendo os seus olhos vermelhos. E como ninguém aqui faz uso de alucinógeno, da erva maldita, para estar com o olho vermelho, você daqui a pouco estou vendo as 10 virgens diante de mim, né? Demorando, Nels, cochilaram. O mais importante, não o mais importante, mas uma coisa que me chamou muita atenção sobre as características do amigo do noivo, que eu não vou entrar com mais profundidade por causa do tempo. Tinha uma das coisas muito importantes que o noivo contava do amigo do noivo. Algo chamado lealdade. Já falei de obediência, que é só fazer o que o noivo pediu. Mas ele também precisava ter lealdade. Lealdade como, Nelson? Presta atenção. O amigo do noivo tinha que ter zelo para que não acontecesse da noiva se apaixonar por ele. Imagina, todo dia ele se encontrava com a noiva. Todo dia ele falava coisas bonitas para a noiva. E o amigo do noivo tinha que ser leal, que ele não podia permitir que a noiva se apaixonasse por ele. E mais, ele tinha que tomar o cuidado consigo mesmo, igual a música que você cantou agora no Maior Vilão, para que ele não se apaixonasse pela noiva. E o que nós muitas vezes vemos, e se nós mesmos não vigiarmos, é que muitas vezes os homens se apaixonam pela noiva. Ou às vezes nós vemos, ou às vezes vemos homens que permitem que a noiva se apaixone por ele. Mas eu quero orar. Eu creio que na primeira vinda de Jesus,
Deus levantou um homem para preparar o caminho do Senhor para a sua vinda. Mas também acredito que na segunda vinda do Senhor à terra, agora Deus não quer mais levantar um homem. Deus quer levantar uma geração cujo coração queima pelo noivo. Uma geração que anseia. Aí você fala assim, Nelson, argumento clássico. Eu não sou amigo do noivo, eu sou a noiva. Vai ler a Bíblia no alfabeto teológico. A Bíblia não fala que você é a igreja. Ninguém é a igreja sozinho. Não existem várias igrejas, então você não é a igreja. Você é parte da igreja. A Bíblia fala que eu sou o templo. Ah, peraí, não confunda as coisas. Você é o templo, a morada, a habitação do Espírito Santo. Individualmente, você é templo, você não é igreja. Individualmente, você é o lugar que Deus escolheu para morar na terra. Coletivamente, nós somos igreja, porque a igreja é uma só, irmãos. Sabe por que eu falo com liberdade aqui? Porque eu me sinto em casa. Eu não prego para a minha igreja. Eu estou aqui com parte da igreja do Senhor. Me sinto à vontade por isso. Mas nós todos aqui não somos a igreja aqui. Porque a igreja do Senhor está espalhada por toda a terra. Não existem várias noivas. Eu estou falando isso para responder a pergunta. Ah, mas nós não somos noivas? Somos, juntos. Mas individualmente tem aqueles que o noivo vai chamar para ser o amigo do noivo. Sabe, quem são os amigos do noivo? João 15:15. Já não vos chamo de servos. Porque servo não sabe o que anda fazendo o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigos. Porque tudo que eu tenho ouvido do meu Pai, eu vos darei a conhecer. Por que Jesus não sabe o dia nem a hora que ele vai voltar? Já parou para pensar nisso? Não está escrito isso na palavra? Que sobre o dia e a hora, nem o Filho do Homem sabe? Quantos já leram isso? Você sabe por que Deus não revelou para ele? Porque ele fez um pacto com seus amigos. Ele prometeu aos seus amigos que tudo que o pai contasse para ele, ele contaria para os seus. Então o papai falou, então tá, beleza. Então isso você não vai saber, meu filho. Olha o amor de Jesus por intimidade. Deus, Jesus quer amigos para ouvir os seus segredos. Porque tem coisa que o Pai quer fazer, que Jesus quer fazer ainda na terra. Sabe aqueles caras que você vê eles pregando assim, você fala, caramba, da onde que esse cara tirou isso? Você com certeza você tem aqueles ministros e pregadores que você ouviria ele falar 2, 3, 4, 5 horas. Sabe aqueles que você ouve e você fala assim, meu Deus, eu já li isso tantas vezes na Bíblia, da onde que aquela pessoa que toda vez que você ouve ele pregar algo, ele nunca traz uma mensagem chata, ele sempre fala uma coisa, você fala assim, meu Deus, de onde que esse cara tirou isso? Então, são segredos. São aquelas coisas que Jesus só conta para alguns, mas a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam, está na palavra. Salmo 24, a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. Sabe, Jesus quer chamar alguns à intimidade aqui outra vez. Existem pessoas no nosso meio nessa noite que já tiveram intimidade com Jesus. Mas aí a rotina nossa, e eu me incluo nisso, religiosa, nossa agenda eclesiástica, às vezes a gente está na agenda da noiva. Lá em Mateus 25, qual era a diferença? É que uns estavam na agenda da noiva, aí se cansa e dorme. Mas os que andam com ele, está na agenda do noivo, está sabendo que ele está chegando. Está antenado com o que o noivo está fazendo. Às vezes você está ligado muito na agenda religiosa, no ativismo eclesiástico. Aí isso cansa você e você cochila e você perde o que o noivo quer revelar. Mas hoje,
Você pode alinhar o seu relógio, a sua agenda com a agenda dele. Intimidade com ele. Eu oro nessa noite para que Deus possa nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. E ele gere em nós um coração inclinado para obedecer. Eu creio que Deus está levantando uma geração de amigos do noivo, que vão discernir como João, a noiva pertence ao noivo. Eu creio que Deus vai levantar uma geração que vai despertar no coração da noiva paixão por Jesus. Não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. A geração da última hora, que vai gritar: eis o noivo. Feche os seus olhos um minutinho, só num cochilo. Espírito Santo, acende a chama no coração daqueles que precisam. Abra os ouvidos daqueles que se distraíram. Abra os nossos olhos. Senhor, nós estamos aqui porque nós desejamos ouvir os seus segredos. Queremos ouvir os segredos que estão no teu coração. Os segredos do Senhor para o nosso tempo, para a nossa época, para o que o Senhor quer fazer no meio da igreja, nos nossos dias. Deus, a minha oração nessa noite é que o Senhor levante amigos do noivo, daqueles que cuidarão da sua noiva com amor, com zelo, com lealdade, daqueles que, assim como João, devolverão a noiva, reconhecerão que a noiva é do noivo. Ele vai acordar alguns aqui nas madrugadas para falar coisas ao seu coração, para revelar segredos sobre sua própria vida, sobre seu ministério, sobre o que Ele quer fazer, como Ele quer te usar. Não a vida fora da igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo. Ele quer te usar no corpo, na igreja. Há pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo quer tocar. Há pessoas aqui que o Espírito Santo quer como que reconectar você às coisas do reino. Tem pessoas aqui que já foram muito usadas por Deus, mas é muito trabalho, tá? Tua vida está corrida. Você ama a Deus, você está na igreja, você está firme, mas você sabe, você já teve intimidade com Deus. Tem gente aqui que já foi em vigílias, montes. Tem gente que já passou horas, madrugadas de intimidade, mas nesse momento da sua vida isso não está acontecendo. Ele tem saudade de você. Ele lembra daqueles encontros que vocês tinham por aí. Ele vai reacender a chama outra vez. Tem gente aqui com ministério que você tem chamado. Deus já falou muito sobre coisas com você há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, que Ele sabe que ainda não se cumpriu. Isso te desanimou. Ele entende, porque tardando o noivo, as coisas adormecem dentro de nós. Mas Ele mesmo vai dar conta de retomar, de reativar, de reacender. Tem pessoas aqui que sabem até o país que um dia você iria e você não foi até hoje.
Mas Ele não esqueceu. Tudo que eu tenho ouvido do meu Pai a seu respeito, eu te darei a conhecer. Nelson, essa palavra está mexendo comigo de alguma maneira. Eu sei que o Espírito Santo está revirando algumas pessoas aqui com um mistério que é só Deus e você. Se você é essa pessoa, só vou pedir para você ficar de pé onde você estiver, para nós orarmos juntos nessa noite. É só isso. Algumas pessoas estão chorando nessa noite. Não segura o seu choro. Esse choro é uma obra sobrenatural que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa dentro de você. Eu não sei o que é, não vou tentar adivinhar. Não vou explorar suas emoções. Eu só sei que Jesus está fazendo alguma coisa dentro de você nessa noite. Se está vindo sobre você um pranto, se coloque de pé onde você estiver. Deixe a sua oração escorrer pelos seus olhos. Se seu coração está queimando, você pode não estar chorando, mas seu coração acelerou, seu coração queimou. Se coloque de pé onde você estiver. Nelson, cara, eu já tive uma intimidade com Deus que às vezes eu também tenho saudade. Isso era comigo. Então, se você quer dizer, Senhor, eis-me aqui outra vez, se coloque de pé onde você estiver. Aos que estão aqui também, se alguém que tem um ministério e o ministério desacelerou, apagou, deu um tempo, mas se assim você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, também se coloque de pé nessa noite. Queridos, eu sinto que o céu está baixinho. Corresponda com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou me calar porque agora o noivo quer estar com a sua noiva. Então, como amigo do noivo, eu não quero atrapalhar esse momento de intimidade. Você que está sentado, beba da água. Corresponda com o Espírito Santo também de alguma forma essa noite. Chame por Ele. Jesus, chame por Ele, chame por Ele. Há uma geração que te ama, Jesus, na terra. Nós te amamos, Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Maranata, 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 a hora vem, Senhor. Doce amor
à vontade, fique à vontade. É o desejo do meu, do nosso, da tua igreja. Sermos amigos, sermos amigos. Diga: Santo Espírito de Deus. Vem inundar. É o desejo do meu coração. Tua presença, tua presença, Senhor, tua presença. profundo abismo, nos mais altos montes, ali tu sabes
ideia, os nossos pensamentos nos engane, nos distancie de ti, amado noivo. Não nos permita que os nossos achismos, a nossa posição nos seguem e deixamos de ver e estar com o noivo. Não queremos nos perder dentro de tua casa. Prefiro ser um menino que te ouve do que um sacerdote cego. Prefiro ser um menino que te ouve. Não nos deixes se perder, Senhor. Queremos ser como crianças. Queremos ser como criança. Está acontecendo alguma coisa aqui dentro, gente. Abra a boca e ore. Abra a boca e adore. É você e ele, mais ninguém. Esse lugar está cheio, gente. Há algo sendo liberado aqui dentro, gente. Ministério Elos, receba isso aí agora. Os pastores de igreja, receba isso aí, ó. Quem tem ministério, receba isso. Você que tem um chamado, você que sonha, receba isso aí. Está acontecendo alguma é isso. Esse lugar ficou pequeno hoje. Que é isso, gente? Que liberação é essa? Abra a boca e pede, o céu está aberto. Que é isso? Que é isso? Eita! Que liberação é essa? Levanta a mão e receba. Que é isso, gente? Abrace quem você quiser abraçar. Ore por quem você quiser orar. Há um mover de Deus aqui dentro. Deus está socorrendo alguém aqui, gente. Tá diferente hoje. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha. Eita! Há quanto tempo que você não fala em línguas? Há quanto tempo que você não fala em línguas? Tem um mover, tem uma carga, rema. Deus trouxe um pastor aqui para socorrer ele. Deus está socorrendo você agora. Ele está ativando algo em você agora. Que é isso? Santo Espírito, diga! Santo Espírito, és bem-vindo. Cante! Vem inundar, encher este. Declare, declare. É o Desejo do meu coração. sermos
inundados por Erga suas mãos aos céus e diga para Ele: Santo Espírito, Santo Espírito. és bem-vindo. Diga para Ele, inundar, encher este desejo. É o Desejo do meu coração, sermos